Pão com ovo. 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 Pão com ovo, a Ágora da democracia na internet. Então, muito boa noite a todas e todos. Cumprimento também a nossa convidada maravilhosa, Walter, Luísa. Nós temos novidade hoje. Depois eu vou falar da novidade chamada Walter Oliveira, companheiro sindicalista, diretor do Sintrajuf, doutor em ciência política, um pão com ovo raiz, sempre nos acompanhou e agora está estreando no ar conosco. Muito bem-vindo, Walter. Bom, o programa de hoje é pesado, gente, porque a situação está pesada. Está tudo muito, muito complicado, não é uma gripezinha. E no dia de ontem, nós tivemos 1.972 mortes. Algumas cidades brasileiras têm essa população. Então, na Semana da Mulher, nós queremos falar de Covid. Uma situação e que em classes, sim, apesar de os hospitais não terem vaga nem para pobre nem para rico, quem adoece mais é o pobre. Lotado, que precisa ir à luta, porque o auxílio emergencial acabou. Nós vemos hoje, que é a companheira Lúcia Mendonça, diretora do Sintrajuf. E ela me passou, ela está na linha de frente e ela não acha um leito de UTI para sua irmã tratar. Essa é a situação. Então, é torcer muito para que nós não precisemos de uma hospitalização, para que nós não sejamos sobre como a pandemia nos afeta. Nós teríamos um programa hoje com outras convidadas, mas neste momento é urgente falar de Covid. Então, para o Walter. Olá, tudo bem? Tá bom, obrigado, Regina. Boa noite para todos e todas. Como falou a Regina aqui, hoje é um dia muito triste. Ontem nós batemos além de 1.700 mortos no nosso país. Hoje chegamos a 2.276 mortos no país da Covid. Então, realmente um dia muito triste. Se soma a esse período muito triste que estamos vivendo no nosso país. Mas nós estamos aqui fazendo a resistência, por isso que nós precisamos nos encontrar, ainda que virtualmente, e a Pão com Ovo, a comunidade com Pão com Ovo, está fazendo esse esforço de criar esse canal de resistência, de crítica e de análise. Né? Então, nós pedimos para que todos que nos acompanham aqui divulguem nas nossas redes sociais, no YouTube, Twitter, Instagram. Nós queremos agradecer também o Vermelho, que é o nosso parceiro, a José Martí, Sacada Cultural, Brasil de Fato, Rádio Com de Pelotas e Brasil de Fato. Então, nós temos que criar essa rede para poder fazer o enfrentamento necessário, tal como a doutora Celci vai nos falar aí, de como se dá esse enfrentamento no dia a dia, na linha de frente, de como está sendo tratado e como nós estamos conseguindo, apesar dessas mortes, ainda criar algum tipo de resistência e minorar essas mortes no nosso país. Então, peço que compartilhem as nossas páginas, divulguem e compartilhem as nossas páginas, que esse trabalho é muito necessário, principalmente nesse período. Então, é a Luísa, né? Sim. Eu mesmo, Luísa. Boa noite, queridos e queridas Pão com Overs. É sempre um prazer inenarrável
cada debate proposto pela nossa Ágora da Democracia na internet, a nossa querida Pão com Ovo. Seu Si, seja bem-vinda. Walter, seja bem-vindo, nosso estreante da noite. Eu quero começar dizendo que 8 de março, nessa segunda-feira, né, Dia Internacional das Mulheres, né, não é uma data comemorativa, não é um dia romântico, é um dia político. É por isso que hoje nós temos uma convidada muito especial, né? Nós temos duas coisas conectadas nesse momento de debate, que é falar sobre ser mulher e é falar sobre esse momento aterrador que é a pandemia, né? O 8 de março está aí para nos lembrar que se nós precisamos de datas como esta, se nós precisamos de momentos de celebrações especiais, é porque todos os outros dias são lembrados cotidianamente como o Dia dos Privilegiados, né? A nossa convidada hoje, ela é médica, ela é diretora do Instituto Couto Maia, que é um hospital público de referência de doenças infecto-contagiosas da Bahia. E ela está na linha de frente no combate à Covid-19. Eu vou começar com uma pergunta, Ceci, muito especial, assim. Como que está se dando o enfrentamento aí no hospital que tu trabalha, mais precisamente no teu estado? Quero saudar Pão com Ovo, assim como toda a imprensa chamada alternativa, que está prestando um serviço imenso no Brasil desses tempos. Saudar a Regina, saudar essa menina linda que está aí, Luísa, saudar o Walter, e saudar as mulheres, porque as mulheres são as principais, são as pessoas que estão na frente do combate a essa pandemia, atendendo o paciente, fazendo prevenção, fazendo assistência, liderando várias equipes. Então, eu queria saudar nessa semana, nesse mês da mulher, as mulheres. Bom, eu sou médica infectologista, estou dirigindo esse Instituto Couto Maia, que é um hospital, o mais antigo hospital da rede pública da Bahia, completa no dia 9 de abril 168 anos. Felizmente, há 2 anos, nós estamos graças ao governador Rui Costa, nós estamos com a sede nova, então é um hospital moderno, muito bem equipado, então nós podemos ter ferramentas para lutar, né, e combater essa doença do ponto de vista assistencial. Começamos no dia 23 de março do ano passado, nós tivemos 2 semanas para transformarmos o hospital num hospital Covid-19. E a primeira coisa que eu queria dizer é que isso só foi possível, assim como tantas coisas que a gente fez no Brasil, porque nós temos o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é um grande patrimônio brasileiro, né? O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema universal de saúde. E, com certeza, sem ele, nós estaríamos num patamar muito pior de mortes por Covid, né? Nós não estamos no topo das mortes, estamos no topo dos casos, mas não estamos no topo das mortes por habitante, exatamente porque nós temos o SUS, que se transformou de uma forma muito rápida. Então, assim, o exemplo do hospital que eu dirijo, eu acho que é um exemplo do que aconteceu em muitos lugares do Brasil. Nós tínhamos um hospital de 120 leitos, com 20 leitos de UTI, 10 de adulto e 10 pediátricos, e transformamos o hospital em 160 leitos, com 88 leitos de UTI. A UTI infantil não aumentou, mas nós aumentamos de 10 para 78 leitos de adulto, e estamos agora, novamente, porque já tivemos assim, lá para junho e julho, com a ocupação sempre acima de 85%. Então, não sei se vocês sabem, mas a gente espera uma ocupação hospitalar de 80%, que é exatamente para dar tempo de você higienizar o leito, a pessoa sair, né, você ter como fazer manutenção dos leitos e tal. E agora nós estamos sempre acima de 85%, que é uma ocupação extremamente alta.
Estamos vivenciando essa nova cepa brasileira, que é uma cepa muito mais infecciosa, então as pessoas estão se contaminando muito mais. Provavelmente é por isso que nós estamos tendo tantos casos graves, porque a doença ela tem um percentual pequeno de casos graves, mas se você infecta um universo muito grande de pessoas, é claro que esse universo de pacientes graves vai aumentar muito. A gente não sabe ainda se essa cepa ela é mais patogênica, se ela dá doença mais grave, né? Tem alguns que acham que sim, outros que não, mas a gente não tem uma resposta da ciência ainda. Mas que ela é mais infecciosa, com certeza a gente tem. Então, só dizendo, a gente transformou e dirigiu um hospital de 88 leitos de UTI, é um negócio, assim, difícil até de explicar, porque, assim, é muita demanda de equipamento, é muita demanda de oxigênio, nós tivemos que refazer as redes de gases do hospital inteiro, a rede de energia elétrica, a rede de água, para poder, porque um leito de UTI ele é muito mais complexo do que um leito de enfermaria. Então, a gente precisa de muito mais coisa. Precisa de muito mais medicamento, muito mais sedativo, para esses pacientes serem intubados. Então, assim, é uma gama de coisas para deixar esse hospital funcionando imensa. E isso está sendo feito no Brasil inteiro. Né? Agora que a gente está vendo hoje, que eu ouvi dizer que pessoas morreram sem vagas de UTI em São Paulo. Na Bahia, a gente ainda não, graças a Deus, a gente ainda não teve isso. A gente está com um tempo maior entre a solicitação de UTI e o paciente realmente chegar no leito de UTI. Nós éramos 12 a 24 horas, agora está de 36 a 48 horas, mas ainda não tivemos pessoas que morreram à míngua, né, sem ter um leito de UTI. Mas, se a gente continuar do jeito que a gente está, com a epidemia completamente descontrolada, a gente já está ocupando todos os espaços, nós ocupamos nossos espaços de ambulatório para fazer leito de enfermaria. Então, assim, o hospital foi todo, o centro cirúrgico, foi todo ocupado por leito Covid. Então, a gente não vai ter mais para onde ir se a gente não diminuir o número de casos. Estamos ficando sem saída, né, Ceci? Infelizmente, o genocida que está no governo, ele não está satisfeito com a ordem estabelecida, né? Precisam nos matar de todo e qualquer jeito, né? Eu vou pedir para quem está assistindo, para quem está participando desse debate que é mais que necessário, para que vocês curtam, para que vocês compartilhem, para que vocês mandem para quem vocês quiserem. Enfim, toda a comunidade Pão com Ovo está gritando uma ordem e eu vou dizer, viva o SUS, né? Regina, contigo. Teu microfone está desligado, Regina. Regina, teu microfone está desligado. Não consigo ligar. Oi? Alô? Agora sim. Então, eu comentei que se o Brasil tivesse essa competência, né, se os dirigentes nacionais tivessem essa disposição e essa competência, quantas mortes poderiam ter sido evitadas? Nós estamos realmente vivenciando uma política genocida, é para matar, né? É para não ter vacina, é para não ter hospital, é eliminar uma parte da população que na cabeça doentia dos nossos governantes está sobrando. Mas eu quero citar aqui nós que estão nos acompanhando, a Marisa Bart, o Leonardo Preto, a Tiffany Pfeiffer, a Fina Rodrigues Teixeira, Aline Rodrigues, Silvana Silva, Alex Sarati, Igor Pereira, Aline Zelinski, Ana Amélia Nakashima e Danilo Nunes. Então, gente, eu corroboro o pedido da Luísa. Vamos compartilhar, vamos mostrar que é possível a saída, né? Nós precisamos de uma alternativa.
Nós não sabemos que mundo vai surgir, que Brasil vai surgir depois dessa pandemia, se os procedimentos continuarem sendo estes. Walter. Bom, o que a Celci nos traz aqui é um quadro dramático aí, e falando da importância do SUS para diminuir o número, né, e o número de mortes no país, o SUS tão importante, serviço público, e a gente vendo esse crescimento da contaminação e das mortes no país, e ao mesmo tempo o governo, em vez de estar coordenando um combate de enfrentamento a essa pandemia, está pensando e está acelerando o trâmite do desmonte do serviço público. Isso é muito sério, né? E por isso que nós temos que nos organizar, e essa é uma das formas de organização, através das redes sociais, porque a grande imprensa é isso aí, ela não está interessada num SUS que, ao final, está salvando muita gente, né? E aí eu já entro fazendo uma pergunta aqui para a Celci: o que dá resultado no enfrentamento dessa pandemia, da Covid, o que está sendo feito, o que precisa ser mais feito ainda? Claro que a gente pensa que se tivéssemos um mínimo de apoio do governo federal, muita coisa ia melhorar, ou a gente ia minorar o número de contaminação e de mortes. Mas o que mais a gente pode, o povo se organizando, pode fazer, Celci? Ampla. Eu queria só, vocês me perdoem, mas eu queria dizer que eu sou também, faço parte da coordenação nacional da Associação de Médicos e Médicas pela Democracia, que é uma entidade extremamente importante e que vem lutando pelo SUS muito antes dessa pandemia. Mas, assim, o SUS é um sistema tripartite. Você tem o comando, que é o Ministério da Saúde, os estados e os municípios. O que é que está acontecendo no Brasil? Nós utilizamos uma parte importante do SUS, que é a parte de hospitalar, de hospital secundário, hospital terciário, unidade de assistência secundária e terciária, que são essas coisas que a gente está abrindo leito, atendendo, internando e tal. Mas nós deixamos de usar, desde o início da pandemia, uma parte extremamente importante do SUS, que são as unidades básicas de saúde, que é uma coisa extremamente capilarizada no Brasil inteiro, que a gente tem pelo menos uma unidade de saúde em cada município, muito mais do que isso, né? A gente tem a estratégia de saúde da família e tal. Isso foi muito pouco utilizada para você diagnosticar, né? Testar as pessoas, diagnosticar e orientar a quarentena, porque isso é uma forma de você reduzir o número de casos. Isso se daria desde o início pela coordenação nacional. Então, o Ministério da Saúde é que faz essa programação para as unidades de saúde, mas não aconteceu isso, né? As unidades de saúde, muitas delas ficaram fechadas. Então, a gente não utilizou um exército que a gente tem muito potente para testar e isolar as pessoas, manter a quarentena. A outra parte do sistema, que é o sistema hospitalar, a gente utilizou com um pouco mais de competência, né? Que isso também, é claro, que está salvando muitas vidas. Então, a gente tinha que ter feito as duas coisas. E o que é que tem agora para a gente? A gente está com a epidemia descontrolada, o número de casos ativos cresce cada vez mais. Se você tem casos ativos, você tem um percentual sempre maior de pessoas que vão procurar uma unidade hospitalar, e aumenta o número de óbitos. Então, o que é que você tem aí? Qual é a luz no fim do túnel? A primeira coisa é a vacina. Muitos países, por exemplo, a China, você olha os números da China, a gente não acredita no que aconteceu na China, né? Porque eles testaram muito e eles isolaram muito. E eles, é claro, eles têm uma outra estrutura de Estado que foi muito forte para fazer o confinamento das pessoas, a quarentena e tal. Na outra ponta, a gente tem o que foi feito nos Estados Unidos, que é um sistema muito mais liberal, que se dizia, você não pode testar, você não pode isolar as pessoas, porque isso fere as liberdades individuais, né? Isso foi muito utilizado em vários estados americanos, e isso deu o que deu na pandemia de lá. O que é que a gente vê? É que se você pega, eu acompanho sempre, todo dia eu entro na Johns Hopkins,
que eles fazem, eles têm mapas, gráficos dos casos no mundo todo. Quando você olha a curva americana de Covid-19, chega e no mês de janeiro, ela tem uma queda, parecendo uma queda de uma cachoeira, do número de casos, né? E o que é isso? Você mudou o governo. Então, primeira coisa, você mudou o exemplo. Você saiu de um governo, de um presidente que era negacionista, que não orientava as pessoas a usar máscara, não orientava o distanciamento social, para um presidente que, desde a posse, a gente já viu que a coisa era outra. Outra coisa, investir em vacina, eles estão vacinando muito. Então, essas duas coisas juntas fez com que a curva caísse, mas caísse espetacularmente. E ontem, nós passamos a curva americana de casos novos. A deles está caindo e a nossa está subindo. Então, o Brasil, hoje, é o país que mais contribui para a pandemia no mundo em novos casos, né? Então, isso, assim, é de uma gravidade enorme. E só para complementar essa resposta, é o que fizeram com o Ministério da Saúde, né? Eu já falei das pontas do SUS, mas, assim, a estrutura do Ministério da Saúde, que vinha sendo uma estrutura de Estado e não uma estrutura de governo. Você tinha técnicos no Ministério da Saúde que vinham de governo Collor, Itamar, Sarney, Fernando Henrique, Lula, Dilma, técnicos. E esse governo fez o quê? Trocou esses técnicos, muitos deles, por militares. Então, assim, o que a gente teve na resposta à pandemia do H1N1, né, que foi uma resposta espetacular do Brasil, a gente conseguiu vacinar 80 milhões de pessoas em 3 meses, a gente conseguiu reduzir, é claro que não dá para comparar, o Covid é muito mais transmissível, muito mais explosivo, mas a gente teve essa experiência fantástica. Por quê? Porque a gente tinha técnicos, tinha vontade política e tinha técnicos para levar à frente as políticas importantes e condizentes com o que a ciência diz. Hoje não, nós estamos órfãos, completamente órfãos. Você não tem um protocolo de tratamento, de assistência de Covid, que vai lá desde a prevenção ao quadro clínico. A gente teve aquela loucura daquele kit que a gente sabe que não funciona para nada. Então, em linhas gerais, era isso que eu queria dizer. Beleza, Celci. Beleza no sentido de esses dados tão precisos, que nos ajudam a fazer uma reflexão, né? E falando nessa questão da China, né? A China, com quase 1,5 bilhão, conseguiu controlar, que não tem, a China, eu estava vendo os dados hoje, antes da nossa reunião, não chega a 5 mil mortos num país enorme, com a população enorme. Então, porque muitas vezes as pessoas dizem, mas não adianta, aqui no Brasil nós não temos vacina suficiente, vai morrer gente mesmo, meio que naturalizando essas mortes. E a gente sabe quem é que está morrendo. A maior parte o povo pobre, né, que está sofrendo muito com essa pandemia, né? Seja pelos efeitos todos deletérios na economia, na educação, né? Então, somos todos nós, né, o conjunto do povo que está sofrendo muito com essa pandemia. E a Celci destacou muito bem esse problema da falta de coordenação e de governo mesmo. Falta de governo, de como é que a gente enfrenta isso de uma maneira séria, com requisitos, critérios técnicos, né? E aqui agora eu vou chamar a Regina para dizer como é que estão os nossos participantes aí, Regina. É contigo. Bom, a gente ouvindo a Celci falar, dá uma ânsia de saber que poderia ter sido feito, teria condições, não precisaria ter morrido tanta gente, a situação não precisaria estar assim, e está puramente por falta de vontade política. No meu entendimento, já não é nem falta de vontade política, é projeto mesmo. Dá um alô, então, para a Regina Pugatti, para o Gustavo Echeverria
e para a Luciana Rodrigues, e dizer para vocês que, no meio de toda essa confusão, de todo esse caos, a Pão com Ovo está com novidades. Então, todas as segundas-feiras, nós estamos junto com a José Martí, fazendo a transmissão às 20 horas, né? E nas quintas-feiras nós temos o Sacada Cultural maravilhoso Danilo Nunes, apresentando músicas, explicando músicas engajadas, explicando a conjuntura de onde elas surgiram, e isso está conosco também na Pão com Ovo. Bom, Luísa, nós aqui no Rio Grande do Sul estamos vendo, aliás, Luísa, nós aqui no Rio Grande do Sul estamos vendo o governo tardiamente tomar algumas atitudes, né? Mas tem um ponto em que os governos e a mídia, principalmente, é irredutível, que é na questão das aulas presenciais. Eu pergunto na Bahia como é que está. Isso é pergunta do Igor Pereira. Como é que está na Bahia? Né? Como é que está essa? Como é que tu tira teu filho de casa e leva para a escola, sabendo que crianças não existe professor mágico que tenha esse controle de conter uma criança, de executar procedimentos. Eu estou chamando a Luísa, então, e depois eu gostaria que a Celci tocasse nesse assunto também. Luísa. Maravilha. Eu quero só lembrar que a partir de abril, a Pão com Ovo vai começar a ser nas quintas-feiras, pessoal. E antes de fazer mais uma pergunta para a nossa convidada, cheia de perguntas, né? Eu quero destacar que, dito inclusive pela convidada, que as mulheres estão, em sua maioria, né, expressivamente na linha de frente do combate à pandemia, ao passo que também são as mais infectadas, não é verdade? Eu quero saber como é que fica a saúde mental de quem está trabalhando nesse momento na linha de frente, principalmente como é que está a tua saúde mental lidando com toda essa situação, Celci. Escolas, assim, a questão da escola é um tema extremamente complexo, porque, mais uma vez, além de na assistência à saúde, na questão da escola, as mulheres são as principais vítimas, né? Primeiro, porque elas estão com os filhos em casa, com as escolas fechadas, na maioria das vezes. Então, assim, uma coisa que tinha que ser dividida entre homem e mulher, fica nas costas sempre da mulher. Eu acho que escola fechada é um grande problema, porque, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode abrir. Na Bahia, as escolas estão fechadas. Desde o início da pandemia, as escolas públicas estão fechadas. E aí a gente vai entrar em outra questão que eu acho que daria um programa. Por exemplo, a desigualdade de acesso à internet. Então, é um grande problema, porque você tem os filhos, o meu filho, o filho das pessoas de classe média alta, que estão acompanhando a escola pela internet, tendo aula virtual e tal. Os filhos das pessoas mais pobres, muitas vezes não tem. Às vezes a gente vê uma mãe dividindo um celular para um filho assistir uma aula. Eu acho que é uma coisa completamente, muito complexa para a gente discutir em pouco tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que agora não é momento de abrir aula, de abrir escola. Se a gente teve algum momento que podia abrir, e a gente não abriu, não pode ser agora que a gente vai abrir, né? Porque a pandemia está completamente descontrolada. Sobre a questão da mulher na pandemia, lá, eu acho que isso também em outros lugares se repete, a gente tem 70% da força de trabalho mulher. E tem uma outra coisa, Luísa, que eu queria falar, é assim, a desigualdade de gênero, né? A maioria dessa força de trabalho são as técnicas de enfermagem, que ganham no mês o que um médico ganha em um plantão. Então, isso é uma coisa que a gente precisa lidar também. Eu não quero que os médicos ganhem mal, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso na frente dessa, mas eu não posso também ter essa divergência tão grande de salário. Então, as técnicas de enfermagem, elas têm que ganhar melhor.
né? Então, isso é um problema, né? E são mulheres, muitas vezes mulheres pretas, né? Então, tem várias questões envolvidas nisso aí. A questão da saúde mental é um grande problema. Agora sim, ao mesmo tempo, por exemplo, a gente pegou a nossa equipe de psiquiatras e de psicólogos e botamos também à disposição dos profissionais de saúde para ajudar. Mas o que a gente vê é que as pessoas não têm tempo, porque muitas estão trabalhando em vários lugares, muitos, e às vezes tem uma certa resistência de fazer isso. Mas o que a gente vê é um sofrimento muito grande, porque você vê os colegas se infectando, os colegas sendo internados. Nós perdemos no hospital, felizmente, em quase um ano de pandemia, nós só perdemos um profissional, que foi uma enfermeira de 42 anos e sem nenhuma comorbidade. E hoje nós estamos com um médico, nosso mais velho médico do hospital, que inclusive estava afastado. Ele aproveitou, pegou as licenças prêmios, que ele era servidor, e tirou, estava afastado, ele foi entubado hoje em um hospital privado da cidade. Então, isso tudo é um fator de muito estresse para o profissional de saúde. Todas essas coisas que a gente está vivendo. E o pior de tudo é a gente não ver luz no fim do túnel. Então, a gente vê que as vacinas, a gente está com um percentual mínimo, que o governo desdenhou das vacinas, enquanto todo mundo buscava vacina, o governo brasileiro teve ofertas para adquirir vacinas e desdenhou e não quis, né, e fez chacota com vacina. Então, isso tudo é muito grave e é muito terrível a gente conviver com isso, porque o cansaço é enorme. Agora, ao mesmo tempo, a força do profissional de saúde é imensa, porque eles estão lá segurando, porque os pacientes são muito graves. Eu quero aproveitar para perguntar, como é que está a população baiana? A postura do governador tem influência na maneira como a população está enfrentando a pandemia? Porque uma coisa, como tu já falaste no início, o que se vê nos noticiários nacionais sobre a Bahia Bahia não vai ter carnaval, Bahia não vai ter lavagem do Senhor do Bonfim, Bahia fechou praias, Bahia fechou... Enfim, se houve isto, tu falaste, e é verdade, eu nunca escutei, Bahia está sem UTI. Tu acha que tem relação com as medidas do governador e com o trabalho que vocês estão fazendo? Ou a população baiana optou por isso, magicamente? Me explica isso. Não, de jeito nenhum. Como é que está a reação? Eu acho o seguinte, a Bahia e o Nordeste como um todo, não é à toa que os dois estados que têm a menor taxa de letalidade no Brasil é a Bahia e o Maranhão. Então, assim, a postura do governador Rui Costa, e verdade seja dita, também dos prefeitos, ACM Neto e agora Bruno Reis, tem sido uma atuação política muito uniforme, né? Então, eles assumem, da capital e o governador do estado. O governador tem feito reuniões praticamente diárias com os prefeitos das cidades baianas. Então, tem sido uma discussão também muito democrática, mas as atitudes são muito firmes. E isso a gente vê, por exemplo, a gente tem uma cidade da Bahia que está utilizando maciçamente esse kit Covid, que inclusive estão com os níveis lá de infectados e de hospitalizados enormes, que é Porto Seguro. Mas na Bahia, a gente não vê tanto isso, exatamente por causa da postura deles, que tiveram a postura de acreditar na ciência, de fazer o que a ciência manda, de seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, né? De seguir as orientações das sociedades de especialidade, no caso da parte médica, dos protocolos de assistência, etc. Então, eu acho que nós tivemos uma... Agora, ao mesmo tempo,
No Brasil inteiro, se você tem uma pessoa, um governador que diz uma coisa, mas tem um presidente que diz uma coisa completamente oposta, a população fica pirada. Quem ele vai seguir? Então, isso é de uma complexidade grande para todo mundo, para a população. E ainda mais a gente sabe que o presidente tem uns fanáticos que são seguidores, que sequer acha que a imprensa está fazendo terrorismo, de dizer que as UTIs estão cheias, que você não tem vaga para internar. Ceci, cada palavra que tu fala aqui gera um retumbamento gigante, né? Eu lembro que tu falou mais cedo que nós estamos órfãos e órfãs, né, de presidente, nós estamos sem rumo nessa situação, né? Enfim, eu quero lembrar, né, mandar um abraço para Rosane Porto Bittencourt, que lembrou que o SUS é patrimônio do Brasil, né? Quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo, que está acompanhando, que está compartilhando. Hoje nós temos uma Pão com Over que está assistindo lá do Japão e comentando, né? Nossa Pão com Ovo aqui internacional. Veja que bacana e quão importante é esse debate, esse momento. Eu acho que uma das coisas mais bacanas que a gente está fazendo é justamente estar dialogando contigo, estar dialogando com uma mulher que está na frente desse combate, está à frente da organização, né, como tu mesma mencionaste. E esse nosso rumo de Brasil parece que está cada vez mais seguindo o rumo da morte, né? Nós estamos caindo na beira do precipício, no rumo do genocídio. Então, antes de passar a palavra para o Walter, eu quero pedir mais uma vez para que todo mundo siga as nossas redes sociais, no YouTube, no Twitter, no Instagram e aqui no Facebook. Walter, é contigo. Muito bem. Celci, aqui no Rio Grande do Sul, nós podemos dizer que a situação já caracteriza um colapso do nosso sistema de saúde. Pelo que eu vi tu falando, na Bahia não chega a caracterizar um colapso do sistema de saúde em razão do grande trabalho que vocês têm feito lá na Bahia. Então eu quero aproveitar com esse comentário, já pedir que tu faças aí as considerações finais aí para quem está assistindo a gente nesse debate aí. Bom, eu acho que uma coisa, assim, a gente dizia na pandemia, nós vamos sair melhores depois dessa pandemia. Não sei se nós vamos sair melhores. Mas eu acho que se a gente teve uma lição dessa pandemia, é a lição de que a gente precisa do SUS. E o SUS, ele não é possível desistir com o Estado mínimo. Então, você precisa de recursos, saúde tem custo, né? Você precisa de saúde, você precisa de unidades básicas de saúde, você precisa de hospitais, você precisa de prevenção, você precisa de transplante, e tudo isso, de vacina, né? A gente tem o maior programa de imunização do mundo. O nosso Programa Nacional de Imunização é o maior programa de imunização do mundo, pelo número de tipos de vacinas que a gente faz e pelo número de doses de vacinas que a gente aplica. Então, a gente tem um exército extremamente preparado para vacinar o Brasil inteiro, bastava a gente ter vacina. Então, assim, se tem uma coisa que a gente vai sair, assim, é com esse orgulho de ter o SUS e de lutar pelo SUS. E a população brasileira precisa abraçar o SUS. Você tem o sistema inglês, que na época o SUS, inclusive, se espelhou muito no Sistema Nacional de Saúde inglês. Então, assim, e os ingleses, ninguém mexe no SUS, que eles fazem, é um patrimônio deles. Então, a gente tem que ter o SUS brasileiro como um patrimônio que ninguém mexe. E eu acho que ficou muito, muito claro. Hoje a gente tem pessoas. Eu estava ouvindo hoje uma entrevista do coordenador do SAMU na Bahia, que ele roda com as pessoas de Covid pelas unidades privadas de saúde e não acha leito. Fica até 5 horas rodando e depois acaba levando a pessoa para um hospital do SUS. Né? Então, assim, todos nós dependemos do SUS, todos nós utilizamos o SUS, seja em vacina,
seja em vigilância sanitária, seja em vigilância epidemiológica, e nós precisamos levar essa bandeira muito a sério. Eu acho que era essa a minha mensagem final. Maravilhosa mensagem, dá o que pensar e muito. Nós temos muito o que aprender com a Bahia. Antes de eu passar para o Walter, eu quero reforçar aqui um pedido para que os Pão com Overs se inscrevam no nosso canal do YouTube. Né? É fácil, está na página. E nós queremos também poder fazer as transmissões simultâneas com o YouTube. E nós precisamos de inscritos. Bom, quero também convidar todas e todos, porque homens também têm que assistir programas feministas, e muito. Não se faz feminismo sem considerar a participação dos homens. Então, quero reforçar, para dia 17, nós vamos estar com 2 feministas maravilhosas, quarta-feira. E, já que o programa está encerrando, desejar melhoras para a irmã da nossa companheira Miriam Mendonça, que ela encontre um leito, que tenha a chance de se tratar, porque é uma pessoa nova, com filhos pequenos. Walter. Bom, quero me despedir de todos que estão nos assistindo aqui, ressaltando essa mensagem da Celci agora no final, e sempre que permeou a fala dela aqui, nessa excelente entrevista que ela deu aqui para nós, que é a importância do SUS, né, de nós, em torno do SUS, fazer a defesa desse Sistema Único de Saúde, porque é o que está garantindo, né, para que essa pandemia não cause mais ainda do que já está causando a infelicidade do nosso povo. Viva o SUS, viva o serviço público do país, e em algum momento nós vamos ter que resgatar o nosso Estado para o nosso povo. Luísa, é contigo. Como disse a nossa Pão com Over raiz, Aline Rodrigues, nos comentários, precisamos frear urgentemente o desmonte do SUS. Olha, Celci, muito, muito obrigada por esse debate tremendo, né? Como a Regina também disse, nós precisamos nos unir, né? Afinal, a democracia, ela se faz com todo mundo, com todos os corpos. E com isso eu também quero lembrar que o Dia das Mulheres é dia de todas as mulheres, independente de raça, credo, religião, órgão sexual, todas as mulheres lembradas pela sua resistência, pela sua força, que é um símbolo contra esse sistema que é opressor, violento, que é assassino. Eu quero dizer que enquanto querem nos calar, nós queremos igualdade. E como diria a canção, né? Sou minha, só minha, e não de quem quiser. Então, todas essas contemplações aqui hoje, ser mulher, participar ativamente na construção do nosso país, da nossa sociedade, porque nós queremos todo mundo bem, nós queremos vacina para todo mundo. Então, uma boa noite para todo mundo, né? Se cuidem, sempre mantendo o distanciamento social, usando máscara, sempre que puder, ficando em casa. Um abraço enorme. Ceci, mais uma vez, um beijão para ti e até a próxima quarta-feira. Tchau. Obrigado, Celci. Obrigada a vocês.